Bom dia, eu vou fazer a correção dos exercícios da aula passada e é muito importante que vocês prestem atenção porque os segundo anos ainda não fizeram prova, então vai ajudar, vai ser de grande valia para ajudar vocês aí para vocês tirar a dúvida, alguma coisa parecida para poder fazer a prova e ter melhor resultado. O gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade do cloreto de amônio em gramas por 100 gramas de água. Se a solução saturada de cloreto de amônio, que está a temperatura de 70 graus Celsius, for resfriada a 30 graus Celsius, a massa de sal que precipitará será D. Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer eu vim aqui e marquei no gráfico a 70 graus Celsius qual que era a quantidade de sal dissolvido. Aí eu vim cá, olhei, 60 gramas. A 30 graus Celsius, qual era a quantidade de sal dissolvida? 40 graus Celsius, ou 40 gramas. Então, se eu a 70 eu tinha 60 e a 30 eu vou ter só 40, qual que foi a quantidade de sal que precipitou? 20 gramas, 60 menos 40 dá 20, correto? Uma solução de cloreto de sódio foi adicionada a um cristal desse sal e verificou-se que não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que a solução original era... a gente tem que lembrar dos conceitos. O que é uma solução saturada, insaturada e supersaturada? Uma solução saturada é uma solução que ela está no limite de dissolução. Ou seja, ela não consegue mais dissolver massa daquele soluto. Uma solução insaturada é uma solução que ainda tem capacidade de dissolução. Então, se eu falo que, por exemplo, a 100 gramas, uma solução dissolve 100 gramas de água, a tal temperatura ela dissolve 70 gramas de sal, por exemplo, a essa temperatura ela se torna saturada com 70 gramas de sal. Se ela colocar menos de 70, ela ainda vai conseguir dissolver o que falta. Se eu coloquei 60, eu ainda vou conseguir dissolver mais 10. Só que se eu colocar 80, ela não consegue mais dissolver. Por quê? Porque ela já está saturada. Então, menos de 70 ela é insaturada e a 70 ela está saturada. E se eu colocar 80, vai dissolver 70 gramas, que é o grau de saturação dela, e os 10 gramas que colocou vai o quê? Vai para o fundo, vai ficar sem dissolver. Então, nesse caso aqui, a solução que colocou-se o sal e ela não conseguiu dissolver aquele sal. Isso indica que o quê? Que a solução estava saturada. Ela estava no limite de saturação, no limite de dissolução. Ela não conseguia mais dissolver mais nem uma grama de sal naquela temperatura. Então, a gente pode dizer que essa solução é uma solução saturada. Então, a resposta é a letra C. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro da solução, dada a massa molar da glicose. O que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu calculei, eu preciso saber quanto esses 18 gramas aqui, ó, esses 18 gramas que ele me deu, eu preciso saber a quantos mols equivale esses 18 gramas. Ele me deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas para cada mol. Então eu estou dizendo que 1 mol tem 180 gramas. Mas eu não tenho 180 gramas, eu tenho quanto? Eu tenho 18. Esses 18 gramas equivalem a quantos mols? X. Multipliquei cruzado, esse 180 estava multiplicando, passou dividindo, então eu tenho que X é igual a 0,1 mol. Ou seja, esses 18 gramas equivalem a 0,1 mol de glicose. Agora eu já tenho o número de mols. Se eu tenho o número de mols, eu posso calcular que o número de mols sobre o volume, o número de mols é 0,1, ele vai dar o quê? Mol por litro. Colocou 1 litro de água, não está aqui 1 litro de solução? Então, 0,1 mols em 1 litro. Então, 0,1 dividido por 1 dá 0,1 mol por litro. Essa é a concentração da solução.
Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Aí ele me deu a forma molecular da sacarose, C12H22O11, aqui, para adoçar seu cafezinho. O volume de café adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar de sacarose no cafezinho foi de quanto? Primeira coisa, ele me deu a forma molecular e me deu a massa molar de cada elemento químico. Então eu tenho que calcular a massa molar da molécula. Então eu tenho cada carbono, eu tenho 12 carbono. Cada carbono pesa 12 gramas, não foi o que ele me deu aqui em cima? Então 12 vezes 12, 144. Eu tenho 22 hidrogênio, cada hidrogênio pesa 1 grama, que está escrito lá em cima, 1 vezes 22 dá 22. E eu tenho 11 oxigênio. Então, cada oxigênio pesa 16, 16 vezes 11, 176. A soma total deu 342 gramas, ou seja, 1 mol de sacarose pesa 342 gramas. Mas eu não tenho 342 gramas, eu tenho 34,2 gramas. Esses 34,2 equivalem a quantos mols? X. Fiz a conta, achei 0,1 mol. Agora eu tenho a quantidade de mols, eu uso a fórmula, número de mols sobre o volume, só que aqui me deu o volume em ml. E aqui, professor, o senhor colocou 0,05. É porque eu tenho que passar para litros, porque quando eu calculo eu preciso de mol por litro. Então 50 ml equivale a 0,05 litros. Como é que eu fiz? Peguei 50 ml e dividi por 1000. Dá 0,05. Isso dividido por isso dá 2 mol por litro. Correto? A concentração do cloreto de sódio na água do mar é em média de 2,95 gramas por litro. Assim sendo, a molaridade desse sal na água do mar é aproximadamente, então, quantos mols tem lá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que ele me deu eu coloquei esse exercício aqui, gente, justamente para vocês entenderem que vocês precisam já aprender a voltar aquela matéria lá do primeiro ano, saber, quando ele fala o nome, cloreto de sódio. Qual que é a forma do cloreto de sódio? NaCl. Ele me deu a massa molar do Na e me deu a massa molar do cloro, que é o Cl. Aí o que eu fiz? Se a massa Na tem um cloro e um sódio. Então, um sódio pesa 23 vezes 1 dá 23, 35,5 vezes 1, 35,5. E isso somado dá 58,5. Eu fiz a mesma coisa, peguei esses 2,95 gramas, equivalem a quantos mols? Vou fazer a continha aqui, ó. 1 mol é 58,5 gramas. Mas eu não tenho 58,5, eu tenho 2,95. Esses 2,95 equivalem a quantos mols? X. Achei que esses 2,95 equivalem a 0,05 mol. Agora eu jogo na fórmula, N1 sobre o volume, 0,05 dividido por, aqui não é gramas por litro, então 1 litro. 0,05 mol para cada litro de solução. Essa é a concentração molar da água do mar. Um químico preparou uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, pesando 53 gramas do sal e dissolvendo completamente o volume para 2 litros. A molaridade da solução preparada foi de o mesmo procedimento. Eu vim cá, peguei o Na2CO3 e